Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma semana de lives, mas essa semana vai ser muito especial, porque eu fazendo um balanço, né, de todas as lives passadas, eu percebi que muitas pessoas estão com algumas dúvidas, né? Então, hoje, basicamente, nós vamos falar sobre essas dúvidas. Eu anotei aqui as principais dúvidas das pessoas. E aí a gente vai voltar um pouco do conceito mesmo, que é óleo essencial, aquilo que perdeu um pouco. E eu achei muito interessante, assim, que quando eu falei de óleo vegetal, parece que fez um nó na cabeça de muita gente, porque as pessoas achavam que o óleo essencial era óleo vegetal. Aí você pensa no conceito. Teve uma pessoa que me perguntou, mas óleo essencial não é vegetal? Não é de vegetal? Sim, é de vegetal, mas a gente não pode usar essa denominação. Então, pra gente definir bem óleo essencial, então eu falei, olha, vou me dedicar a uma live onde nós vamos explicar isso de uma vez por todas. Quem está aí, quem trabalha com óleo essencial, né? Eu acho que é uma forma também de atender essas pessoas que estão lá no balcão da farmácia ou que ligam, tem dúvida. Então, agora é a oportunidade, a questão do conceito. Então, isso é muito legal. Teve uma pergunta que foi bem pertinente. Quando eu falei de óleo vegetal, me perguntaram se era o óleo da Natura. Então, as pessoas, a referência, muitas delas só conhecem o óleo da Natura, o óleo industrializado, entre aspas, né? É um óleo natural, mas é um óleo modificado. Ele não tem o conceito do óleo natural mesmo, in natura, onde eu extraio da minha planta e utilizo. Então, a pergunta que não quer calar, qual é? O que é óleo essencial? Então, tem uma galerinha aí que tá entrando. Boa noite a todos, bem-vindos a todos. E hoje, basicamente, nós vamos falar isso. O que é o óleo essencial? Teve uma outra pergunta também que foi muito legal, que me perguntaram assim, eu nunca usei óleo essencial, mas eu quero começar. Por onde eu começo? Qual o primeiro óleo eu tenho que ter? O que vocês sugerem, né? Me fala, gente, quem conhece óleo essencial, quem trabalha com óleo essencial, se alguém chegasse para vocês e perguntasse, por onde eu começo? Que eu quero começar a usar óleo essencial, quais óleos essenciais eu devo ter ou qual óleo essencial eu devo ter para começar? Então, são perguntas muito interessantes, muito pertinentes. Então, basicamente, a gente precisa entender esse conceito até mesmo para poder ter uma melhor aplicabilidade. E eu consegui usufruir do benefício. E existem duas formas desses benefícios dos óleos essenciais, não só na minha casa, nos cuidados com o meu corpo, aqui que a gente dá uma dica para o cabelo, uma dica para a pele, mas também quem trabalha com óleo essencial. Porque além disso, você está baseando isso dentro de um diagnóstico, seja ele estético ou não, e dentro de um protocolo. E aí, nesse protocolo, você tem que fazer de uma forma que seja seguro e eficaz e tenha resultado. Então, basicamente, nós temos que pensar nisso. Então, quando a gente fala o que é óleo essencial, qual é a melhor forma de eu explicar o que é o óleo essencial de uma vez por todas? Então, pensando, eu cheguei à seguinte conclusão. A planta, ela vai me fornecer dois tipos de óleos. Eu tenho um óleo que é volátil. O que significa um óleo volátil? Aquele óleo que evapora. Ele é leve, ele evapora. Como se fosse um álcool, um éter, ele evapora. E eu tenho um óleo que é fixo, que ele não evapora, por isso que ele é fixo. Então, esse óleo que evapora da minha planta, ele é meu óleo essencial. E aquele óleo que não evapora, que é o óleo fixo, ele é meu óleo vegetal, né? E aí você pensa, né? Tá, mas qual que é a diferença entre eles? Eles são completamente diferentes. A composição deles é completamente diferente. E outra coisa também que as pessoas falam, todo óleo essencial é igual? Não, né? Não dá para generalizar quando a gente fala de óleos essenciais. Então, cada óleo essencial vai ter a sua finalidade específica. Porque o que vai reger aquela funcionalidade vai ser o que? A sua composição. Porque apesar de todos serem voláteis, alguns terão moléculas voláteis diferentes de outros. Então, essas diferenças que vai dar o cheiro diferente de uma planta e outra. Então, por exemplo, vamos pegar uma planta que a gente tem muito acesso aqui, o manjericão. Então, o manjericão, que é uma planta que a gente coloca, né, no nosso molho, na culinária, utiliza muito o manjericão. Então, pega o manjericão e pega o alecrim, os dois.
Os dois vão me dar óleos essenciais. Esse cheiro do manjericão é o óleo essencial dele, né? Que aí de uma forma eu consigo extrair, concentrar isso num vidrinho. Mas esse cheiro do manjericão, ele tem aquele cheiro porque ele tem moléculas diferentes. E eu sinto o cheiro dele com facilidade porque ele é volátil. E o alecrim é a mesma coisa. Eu sinto o cheiro do alecrim, eu uso para uma outra finalidade. O cheiro dele é completamente diferente do manjericão, tá? Por isso que eu uso para outra finalidade e o cheiro é diferente. E aí quando eu aperto o alecrim, eu sinto o cheiro do óleo volátil. Essas plantas vão me dar óleo vegetal? Não, não vão dar óleos vegetais. Eu não tenho óleo vegetal dessas plantas. Então a planta, normalmente o óleo vegetal eu vou extrair de uma semente. E algumas plantas, elas têm uma semente onde tem esse óleo muito evidente. Então eu extraio daquela semente da planta. Então a planta que me dá óleo essencial, ela não me dá óleo vegetal, tá? Então falem pra mim, gente, se isso está claro, tá? Então tem que entender isso de uma vez por todas, né? Que o óleo essencial é diferente do óleo vegetal. Então, antigamente, eu não conseguia extrair o óleo essencial da minha planta. Não conseguia. Eu pegava a minha planta e fazia assim, ou macerava a planta, ou pegava aquela planta, deixava ela secar um pouco e colocava fogo e saía uma fumaça. E aquela fumaça era perfumada, porque o calor do fogo evaporava aquele óleo com facilidade. E aí veio a palavra parfum, pela fumaça, que é um cheiro gostoso que vem daquela planta, que é o óleo essencial saindo pela fumaça. Esse parfum é natural, eu tô pegando a planta, né? Esses defumadores, eu pego a planta e ponho fogo. Então eu tenho outras coisas ali além do meu óleo essencial, mas basicamente aquele cheiro é caracterizado pelo óleo essencial. Isso é importante entender. E depois, com o tempo, foi possível extrair, isolar. Como eu faço isso? Como eu pego meu óleo essencial e deixo ele puro, disponível para eu utilizar? Para o que eu quiser, tá? Tem várias finalidades. E aí, como eu faço isso? Então, eles descobriram, né? Desenvolveram a técnica de destilação a vapor, que foi onde teve o boom, que eu consegui extrair óleo essencial de diversas plantas. Antes a gente até tinha algumas técnicas que conseguia extrair o óleo essencial, que era uma técnica chamada enfloragem, que é por meio de gordura, ou extraía por algum tipo de solvente, mas eu não conseguia purificar. Ainda não tinha avanços na ciência onde eu conseguiria isolar aquela substância, o meu óleo essencial. E agora a gente tem isso. E depois da destilação, foi possível que nós conseguimos extrair, eu consegui purificar, concentrar aquele cheiro da planta. Então imagine assim, se eu tenho um pezinho de alecrim, eu tenho ali naquele pé de alecrim todo, se eu pegar toda aquela minha planta, eu vou ter em torno de 2 a 3% de óleo essencial, de toda a minha planta, da água, da matéria da minha planta, da minha matéria, da fibra da planta, mais outras substâncias da planta, 3% é óleo essencial. Então, se eu tenho 100 gramas de planta, eu vou obter 3 gramas de óleo essencial. Então, se eu tenho 200 gramas, vou ter 6 gramas de óleo essencial. Então, vocês imaginam que quando eu tenho 3 gramas de óleo essencial, né? O que eu tenho ali? Eu tenho quase 100 gramas de planta e é uma quantidade de planta bastante significativa. Então ele está concentrado, tá? Ele é muito forte, por isso que eu não posso usar puro na minha pele. Porque ele é muito forte, ele pode irritar a minha pele se eu usar puro. Então eu preciso diluir. Mas onde na natureza eu encontro algo que eu consiga diluir aquele óleo para eu aplicar na minha pele? No óleo vegetal. Que aí o óleo vegetal, como eu consegui extrair aquele óleo vegetal? Eu pego a semente de determinada planta, que pode ser de semente de uva, a semente do girassol, né? As amêndoas, a jojoba, tá? Com exceção do abacate, que eu pego fruta também, que a fruta do abacate tem muito óleo. Eu espremo, eu passo aquilo numa prensa e eu consigo separar aquele óleo. E aí eu purifico como? Centrifugando, filtrando, existem alguns componentes, algumas substâncias que eu adiciono, que eu refino meu óleo, que eu tiro alguns componentes que eu não quero
E aí eu vou ter um produto pronto para diluir o meu óleo essencial. Então, o óleo vegetal não tem nada a ver com óleo essencial, são substâncias completamente diferentes, mas eles podem ser usados juntos, sendo que o óleo vegetal ele vai ser um veículo que eu chamo de carreador. Como ele tem muitas propriedades benéficas para o nosso corpo, eu posso usá-lo como um carreador. Ele é biológico, ele é biologicamente ativo, então ele hidrata, ele vai recompor, ele vai ajudar também. E o óleo essencial também vai ter uma função. Lembrando que o óleo essencial sempre vai ser em gotinhas. E meu óleo vegetal, eu vou medir ele em ml, posso usar em 10 ml, em 5 ml. Então, para facilitar, sabe aqueles copinhos dosadores de xarope? Aquele é muito prático, quem está usando em casa, eu posso usar aquilo para medir o meu óleo essencial. Aliás, o meu óleo vegetal, desculpa. Eu vou usar aquilo para medir meu óleo vegetal. E aí eu vou pingar as gotinhas do meu óleo essencial e aí vai estar o produto puro para uso. Lembrando que se eu tenho uma concentração de óleo essencial que eu tenho que usar, se eu usar mais eu vou ter mais benefícios? Não vai. Você não vai ter mais benefícios se você usar muito óleo essencial. Muito pelo contrário, você vai começar a ter problemas com óleo essencial. Porque você não precisa assimilar, né? Você não precisa aumentar a concentração porque aquilo é bom. Eu não preciso falar, eu vou usar muito porque aí eu vou ter resultados mais rápidos. Não vai. Então, a grande sacada, né, disso, o grande detalhe disso é você usar ele em gotinhas. Então, eu vou colocar 1 gota pro rosto, até 5 gotas pro meu cabelo, até 10 gotas se eu for aplicar no corpo. Mas de onde eu tirei essa concentração? Eu posso chutar? Não, existem locais, né, que eu preciso me informar para receber essas informações. Então você não pode colocar assim da sua cabeça, eu vou colocar esse que eu gosto mais, vou colocar esse também, vou colocar mais um pouco desse, sem medida. O grande segredo é medida. É como se fosse uma receita, né? O grande segredo de qualquer receita, de chefe de cozinha vai falar isso, é a medida. Então, os ingredientes, eles têm que estar na medida certa para eu ter um resultado. Se ele não estiver na medida certa, eu não vou ter o resultado que eu quero ter. Eu posso ter um resultado ruim, ou então eu posso ter um resultado nenhum. Então, isso pode acontecer, sim, mesmo se tratando de substâncias naturais. E aí vem o grande equívoco de muitas pessoas achar que por ser um produto natural, ele não vai te fazer mal. Não tem nada a ver o fato dele ser natural como não fazer mal. Ele pode fazer mal, sim. Tá? Pode, se você usar exageradamente. Então, você não pode usar em grandes concentrações. Então, a pessoa pensa assim, nossa, eu vou fazer um protocolo para tratar queda de cabelo. Então, eu vou usar todos os dias, porque assim eu vou ter mais resultados. Você não vai ter mais resultados se fizer isso, porque esses protocolos, eles devem ser seguidos, tá? E aí, outro conceito importante também, que muitas pessoas confundem, porque se eu pego um vidrinho de óleo essencial, eu sinto o cheiro, tem um cheirinho gostoso. E eu tenho umas essências. Essas essências que falam essência para trazer sorte, felicidade, para dar cheirinho na minha casa. Aquilo é óleo essencial? Não é. Então, a essência, ela é sintética. Ela pode ter um pouco de óleo essencial e vai depender do fabricante, pode até ter. Mas essa essência, ou também posso chamar de fragrância, eu construo aquele cheiro, inspirado até numa planta. Então, eu tenho uma essência de lavanda, onde aquele cheiro foi construído, inspirado no cheiro da lavanda natural. Como eu faço isso? Existem moléculas sintéticas, que são moléculas semelhantes às moléculas que tem nos óleos essenciais. E eu consigo fazer isso, fazendo uma essência. Mas por que eu faço isso? Porque se o meu objetivo é somente aromatizar, somente pôr cheirinho, né, no ambiente, deixar um cheiro agradável no ambiente, eu não preciso ter finalidade terapêutica. Eu posso ter somente um cheiro. Para que eu vou usar isso? Só para cheirar? Fora que o óleo essencial ele é mais caro, ele é mais raro, é um produto mais valioso no sentido de resultado. Então, a essência, se é só para cheirar, então eu não preciso que ela seja natural, ela é sintética. Mas existem vários tipos de essências sintéticas. Existem essências sintéticas que têm moléculas químicas pesadas,
E aí vai depender da fabricação dessas essências. O que eu coloquei para compor aquele cheiro, para formar uma fragrância. Então eu posso usar moléculas bem químicas e pesadas, como eu posso usar moléculas químicas também, mas mais leves e com uma baixo índice de alergenicidade. Então, ela é mais agradável ao olfato, ela não vai me dar dor de cabeça. Então, quando você vê um difusor ambiente, né? Então, se você pega um difusor daqueles de vareta, por exemplo, e eu coloco um difusor de vareta de uma essência que é pesada, ela é química. A essência, ela não tende a evaporar assim com muita facilidade, ela tende a ir para baixo. E aí você pode ver que tem muitos aromatizadores no mercado onde eu tenho que colocar no alto o aromatizador. Porque aquela molécula pesada, para eu sentir o cheiro dela, ela precisa vir, né? Precisa descer no ambiente, mesmo ela sendo volátil. Então, aí que entra a diferença da qualidade daquela essência. Ela vai me fazer mal? Ela não vai te fazer mal, mas ela não tem ação terapêutica. Então, o óleo essencial, ele é extraído da minha planta, de uma planta que eu chamo de planta aromática, tá? Ele é natural e ele tem função terapêutica. Eu posso usar óleo essencial só para dar cheirinho no ambiente? Pode, mas você vai usufruir da sua ação olfativa. O que significa isso? Ele vai ter um efeito a mais para você, tá? Então, e o óleo vegetal? O óleo vegetal também vem da planta, não é da mesma planta do meu óleo essencial. Ele costuma vir de sementes que são ricas em gorduras, ácidos graxos, e ele é usado como uma base, um carreador para o meu óleo essencial. E eu tenho também a minha essência, que também é volátil como o meu óleo essencial, mas ela é sintética e ela não tem ação terapêutica. Então, durante 3 semanas, as coisas que mais me perguntaram durante 3 semanas de lives foi isso. O que era óleo essencial, o que era essência e o que é óleo vegetal. E aí vem a grande pergunta, por onde começar? Eu nunca usei óleo essencial. Eu fiquei feliz até de pessoas falarem assim, nossa, eu quero começar a usar óleo essencial, nunca usei. Por onde eu vou começar? E aí você vai avaliar qual é a sua necessidade. Então, pensem assim, comercialmente falando, os óleos mais vendidos, né, o óleo mais consumido no planeta são 2. É o de lavanda e o de melaleuca. São os óleos mais consumidos do mundo. Lavanda e melaleuca. Então, a lavanda, ela é boa. Por que a lavanda? Ela tem muitas funções. Por quê? Eu posso colocar num difusor e criar um ambiente relaxante. E eu vou relaxar de fato. Vai melhorar o meu sono. Né? A lavanda vai tirar esse cansaço excessivo que a gente às vezes não consegue ou dorme, mas não tem um sono tranquilo. Né? Então ela vai te dar uma qualidade de sono que você recupere a sua energia quando você acorda de manhã. Tá? Já a melaleuca, a aplicabilidade principal dela não é no difusor. Já é uma ação mais antisséptica, antifúngica, anti-inflamatória, antimicrobiana. Então a melaleuca eu uso na minha unha, eu posso usar na minha pele, tratamento de acne. Basicamente ela é muito aplicada para isso. Posso fazer enxaguatório bucal, eu posso fazer sabonete para lavar minhas mãos, eu posso fazer um creme para cuidar do meu pé rachado. Tá? Eu posso fazer um creme para cuidar de... eu tenho uma predisposição a ter mau cheiro nos pés, para fazer um desodorante. Então a melaleuca é muito usada para isso, tá? Mas eu posso usar no difusor a melaleuca. A melaleuca no difusor, ela tem um objetivo não olfativo, ela tem um objetivo de purificar o meio ambiente, porque ela é capaz de eliminar bactérias, vírus e fungos que estão ali dispersos, até ácaro. Esses ambientes muito fechados, você viajou, ficou muito tempo fora, voltou, a casa ficou fechada. Ou você vai para uma casa de praia que ficou muito tempo fechada, uma casa de campo muito tempo fechada. Você pode fazer um spray com óleo essencial de melaleuca e você vai eliminar aquele mofo, eliminar o mofo do armário. Então, a melaleuca é isso, ela é antisséptica, ela é sanitizante, ela vai limpar, vai purificar. Já a lavanda não, a lavanda vai trazer aquela sensação de relaxamento, né? E além disso, eu posso passar no meu corpo. Eu posso tirar o cansaço das minhas pernas, eu posso melhorar a aparência da minha pele, melhorando processos inflamatórios da minha pele. A melaleuca é utilizada também para tratamentos de queimadura, enfim. Mas tem muitos tratamentos que eu não vou fazer na minha casa. Então, para você começar,
Eu recomendaria 3, na verdade, óleos, não são 2. Além da lavanda melaleuca, eu recomendaria também o eucalipto, que são basicamente os óleos que a gente mais utiliza. E a partir do momento que você vai aprendendo a manusear, a trabalhar com esses óleos essenciais, você vai agregando outros, porque eu preciso ter um conhecimento desses óleos para eu poder aplicar. E esse conhecimento, você fala, mas e aí, quantas gotas eu coloco mesmo? Eu posso usar no meu filho? Eu posso aplicar no meu filho quantas gotas? Eu posso colocar no banho? E aí vem muitas perguntas, porque são produtos que requer conhecimento, são produtos que eu preciso da informação correta. E aí onde você vai buscar essa informação correta? Porque você digita na internet, lá no Google, óleo essencial de lavanda, vai vir milhões de coisas. Então você precisa identificar, muitos fabricantes orientam muito bem. Então, o fabricante, você tem que confiar no seu fabricante, ele tem que te dar respostas, tá? E ele tem que ser firme nessas respostas. Então, é importante isso. Eu quero vou começar a trabalhar com lavanda e melaleuca, mas e o eucalipto? Olha, teve uma vez que eu cheguei na casa de uma pessoa, ela usava eucalipto para lavar banheiro. Então, o óleo essencial de eucalipto que eu falo, não é aquele eucalipto, né, que a gente compra no mercado, que a gente joga no banheiro, não. Não é aquilo não, tá? Aquilo lá é basicamente eucaliptol sintético, que é para cheiro mesmo, né? Então, eu vou usar, ou esse óleo essencial de eucalipto, eu vou usar para finalidade terapêutica, né? Então, ele tem que ter qualidade, eu tenho que saber a composição. E aí a Cristiane está perguntando assim, a qualidade dos óleos essenciais, como podemos saber? É confiar no seu fabricante. O seu fabricante ele tem que ser tradicional, ele tem que ser especialista em óleos essenciais. Ele vai te dar essa informação, ele vai te dar isso, se você vai usar isso em casa. Mas e aí, você que tem farmácia? Porque eu recebi também muitas dúvidas de farmacêuticas que falam assim, Maíra, muitas vezes eu não utilizo o óleo essencial na farmácia porque a gente não sabe a dosagem, eu não sei onde misturar, eu não sei a concentração, como é que eu vou saber isso? Então, isso é outro conhecimento também que eu preciso ter para eu poder utilizar os óleos essenciais, tá? E aí, o que a gente precisa entender? Da mesma forma que eu vou fazer em casa, onde eu vou eleger alguns óleos para eu começar, se você tem uma farmácia, ou se você tem uma clínica de estética, ou se você tem uma clínica de fisioterapia, onde você vai começar a utilizar os óleos essenciais, você vai começar com um óleo, você vai escolher um de acordo com a sua necessidade. Então, se eu tenho uma clínica de estética, onde eu faço 90% dos meus procedimentos é massagem modeladora e drenagem linfática, você não vai começar com a lavanda, você vai começar com alecrim, com grapefruit, com lemongrass. Agora, se eu trabalho num spa, onde 90% do meu procedimento é relaxante, massagem relaxante, aliviar tensões, aí sim eu vou começar a trabalhar com a lavanda. Mas se eu tenho um consultório de podologia, onde eu faço procedimentos de podologia, eu vou começar com o quê? Com a melaleuca. Então, vai depender da sua necessidade. Então, você precisa pegar e entender o óleo essencial. Então, eu vou recomendar um livro aqui, que é o livro do Fernando Amaral, que se chama As Técnicas de Aplicação dos Óleos Essenciais. Olha, ele tá até aqui, ó. Ele não sai daqui. Olha isso aqui, eu marco e tal. Olha esse livro aqui, gente. Esse livro aqui é legal assim, para quem não tem base, não conhece, quer começar, ele explica de uma forma muito didática, tá? E é muito assim, ó, o pessoal do YouTube tá aí, vocês estão vendo? Ele explica de uma forma muito didática e prática, e aí você vai entender a sua necessidade de qual óleo essencial eu devo começar. E aí, depois que você tiver uma experiência, é um passo de cada vez. Primeiro a gente tem que aprender a andar para depois correr. Aí você vai começar a entender as associações. Você vai começar a expandir o seu portfólio de óleos essenciais e você vai começar a agregar a cada técnica um óleo essencial diferente, porque nós temos que tratá-los de uma forma diferente. Eu não posso generalizar todo óleo essencial. Então, quando uma pessoa me perguntou isso, que ela falou para mim, nossa, mas que óleo essencial eu vou utilizar? Que óleo vegetal eu vou utilizar? Mas como é que eu faço? É o abacate? É o óleo essencial? Gente, calma, respira fundo. Então, os óleos essenciais, eles são voláteis. Normalmente, eles vão ser em vidrinhos, tá? A WNF, a Cristiane tá falando que tem um manual técnico lá também. Tem vários protocolos. Ele é gratuitamente disponível no site da WNF.
Vocês podem consultar lá no site wnf.com.br. Então, esse manual lá também está explicando cada óleo essencial. E aí vocês vão começar a utilizar. Na dúvida, pergunta. Não usa e depois pergunta. Pergunta primeiro, não fique com dúvida. Mas o livro do Fernando, esse livro aqui, ele é muito bom, porque ele explica de uma forma muito simples. E aí você vai entender com facilidade e você vai ver. É simples, mas eu preciso conhecer cada óleo essencial. E aí teve uma outra pergunta assim que me fizeram. Foi assim, ó. Então eles falaram, outra pergunta que fizeram, até eu já respondi, que foi: todo óleo essencial é igual? Porque eu falo os óleos essenciais. Não. Cada óleo essencial é diferente e cada óleo vai ter a sua finalidade. Agora, eu tenho grupos de óleos essenciais, então eu vou formar grupos de óleos essenciais. Então eu tenho grupos de óleos essenciais que tendem a ter uma ação relaxante. Eu tenho grupos de óleos essenciais que têm uma ação antioxidante, uma ação antidepressiva. Eu tenho grupos de óleos essenciais que já são mais estimulantes. Então, assim, depois, isso é uma segunda fase, mas eles vão se agrupando de acordo com as moléculas que predominam. Então, eu tenho óleos essenciais diferentes que vão ter as mesmas moléculas. Por exemplo, eu tenho um óleo essencial de laranja, eu tenho um óleo essencial de mandarina ou de bergamota, que são óleos essenciais que são muito ricos em limoneno. E aí você fala, eles vão ter a mesma finalidade? Basicamente, eles vão ter uma função básica, tá? Mas eles vão ter particularidades. Então, vão ter situações, à medida que eu vou aprofundando nessa aplicabilidade, eu vou conseguir distinguir as aplicações diferentes. Mas, para começar, vamos partir do princípio que cada óleo essencial vai ter a sua finalidade. E eu tenho uma forma de aplicar, uma forma de dosar que seja seguro, tá? Outra pergunta que eles fizeram para mim foi assim, olha: todo óleo essencial pode ser usado no difusor? Então, assim, eu só tenho um difusor, se eu comprar qualquer hora, eu vou colocar ele lá? De novo, vou falar para vocês. O difusor, ou ele vai ter a função somente de aromatizar e dar cheiro no seu ambiente, ou então ele vai ter uma finalidade olfativa. Então, se ele tiver finalidade tanto no ambiente como uma finalidade olfativa, eu vou poder utilizar aquele óleo no difusor. Caso contrário, eu não vou utilizar, tá? Então, normalmente, tem os óleos essenciais antissépticos, eu não uso em difusor, é mais difícil. Mas eu posso usar, dependendo da minha finalidade, tá? Outra pergunta que fizeram: todo óleo essencial tem ação olfativa? O que significa isso? Todo óleo essencial, que ao entrar no meu nariz, ele vai se ligar a receptor olfativo, vai ter ação no cérebro? Não necessariamente. Nem todo óleo essencial vai ter uma ação terapêutica de modo olfativa. Eu posso ter uma ação olfativa no sentido de memória. E aí vai ser uma ação mais psicológica, tá? Mas aí, volto a dizer, cada óleo essencial vai ter a sua aplicação. Então, eu preciso conhecer cada óleo essencial. Então, outra coisa que eles perguntaram: o que eu preciso saber para começar a trabalhar com óleos essenciais? Então, eu já vou sair do âmbito de consumo do meu óleo essencial em casa, tá? E eu quero trabalhar, eu quero aplicar protocolos. Aí, você precisa se aprofundar, porque você tem todo um protocolo, uma metodologia, você tem que ter uma responsabilidade com o seu cliente, paciente, né? Então, você precisa entender as técnicas de aplicação dos óleos essenciais, seja ela por aromaterapia, seja ela por utilizando o óleo essencial como um ativo cosmético ou como um ativo fitoterápico, que também é possível utilizar. Então, você tem que saber para que você quer utilizar aquele óleo essencial. Para que eu quero aplicar óleos essenciais? Qual a minha finalidade? Qual é a minha necessidade? Segundo, quais óleos essenciais vão atender a minha necessidade? E você vai eleger esses óleos essenciais que vão atender a sua necessidade, tá? Então, é igual eu falei antes, se você tiver uma clínica que é para massagem corporal, para redução de medida, eu vou eleger óleos essenciais diferentes daquele spa que é para relaxante. Mas o spa também tem outras finalidades. Então, entenda a finalidade para você entender qual óleo essencial, tá? Outra pergunta, outra coisa que você precisa saber: como eu vou dosar esses óleos essenciais? Então, qual é a concentração? Eu vou colocar a mesma concentração de todos e todas as situações? Não. Cada situação eu vou ter uma dosagem diferente e cada região do meu corpo eu vou ter uma dosagem diferente. Por isso que eu preciso me informar, me especializar, tá?
E outra, como diluir esse óleo? Então, em que bases eu vou aplicar? Em que momento do meu protocolo? E em qual veículo eu vou aplicar? Então, você tem que entender como diluir esses óleos essenciais. E também como aplicar esses óleos essenciais. Então, não é uma coisa banal, não era uma coisa simples. Mas uma coisa eu vou falar para vocês. Tem resultado, é fato. Tá? Eu tenho falado muito em pesquisa, em estudo, aplico nisso, aplico para aquilo, mas não é aleatório, existe um propósito. E as associações, muitas vezes, muitas empresas, elas não publicam estudos de associações porque está vinculado a um produto final em que eu não quero contar o meu segredo. Então, a maioria dos estudos livres que estão por aí, eles são estudos do óleo essencial isolado. E também é importante nós termos referências da questão de segurança, toxicidade e alergenicidade. Em qual público eu vou poder aplicar, tá? Então, gente, algumas coisas eu vou esclarecer, mas outras a ideia é deixar as pessoas com vontade de entender mesmo. Mas comecem a utilizar o óleo essencial, leve ele para sua vida primeiro, depois leve ele para sua clínica. Utilize as informações que tem disponível. Existem literaturas, existem cursos, tá? O meu curso ele é bem específico. Lá eu ensino dosar, explicar, mas é tudo baseado em compêndios oficiais que garantem o uso tradicional do meu óleo essencial como fitoterápico. E para finalizar, uma pergunta. Existe legislação no Brasil para óleo essencial? Gente, existe. E aí, isso eu vou falar para vocês nas lives subsequentes. Então, essa semana vai ser uma semana muito legal, onde as lives vão se complementar. E eu vou ter uma surpresa para vocês. Tá? Então, amanhã eu vou falar sobre prescrição de óleos essenciais, quais são os critérios e a legislação que eu devo seguir se eu quiser prescrever ou indicar óleos essenciais. Quem são os profissionais aptos a prescrever óleos essenciais, tá? Na quarta-feira, eu vou falar sobre formulações com os óleos essenciais. Vou dar algumas dicas e vou falar também como vocês formulam, quais os critérios que eu vou ter, que eu tenho que seguir, tá? Isso eu vou falar na quarta-feira. E na quinta-feira, eu tenho uma surpresa para vocês, que eu tenho uma convidada muito especial, que é a doutora Valéria Antunes, que é autora da saga de livros Ativos Dermatológicos. E nós vamos bater um papo aqui muito legal, na quinta-feira, gente, vocês não podem perder. Nós vamos bater o papo aqui do óleo essencial e outros ativos naturais, tá? Que a gente pode ter na farmácia de manipulação. Então, você que é aromaterapeuta e eu quero formular, você pode usar a farmácia de manipulação como um aliado. E eu vou mostrar para vocês como. E eu vou conversar com a doutora Valéria aqui. Ela utiliza os óleos essenciais há muito tempo também, tá? Então, a gente vai trocar uma figurinha e vocês vão conversar. E do ponto de vista de um farmacêutico, já do outro lado do balcão da farmácia, nós vamos conversar com ela na quinta-feira. Vocês não podem perder, tá? E na sexta-feira nós vamos falar sobre os óleos essenciais que podem ser aplicados na área da veterinária, que foram outras perguntas também que me fizeram. Então eu vou mostrar para vocês que na área de veterinária, de criação animal, o óleo essencial é bastante utilizado, muito mais que na área humana. Existem muitos estudos em relação a isso, então eu vou trazer esses estudos aqui para vocês. Então, gente, essa semana está quentíssima, vocês não podem perder. Então essa base é importante para vocês entenderem. Então, olha, repetindo, na terça-feira eu vou falar de prescrição, na quarta-feira eu vou falar de formulação, na quinta-feira a doutora Valéria Antunes vai estar aqui num bate-papo com a gente e na sexta-feira nós vamos falar dos óleos essenciais para uso veterinário. Tudo bom? Então, gente, vamos encerrar aqui hoje. Um beijo grande para vocês, muito obrigada pela audiência e vejo vocês amanhã, sem falta, às 8 da noite. Um beijo grande e boa noite e bom descanso para vocês. Tchau, tchau.